Boa tarde, pessoal. Hoje é 15 de maio de 2016, a semana que nós comemoramos a nossa vitória política com o impeachment, a saída provisória, por enquanto, da presidente. Eu tenho que dizer a frase famosa, eu não dizia para vocês? Desde 2013 eu venho dizendo isso. Em 2013 o povo brasileiro acordou, saiu às ruas de forma desorganizada. Aquele povo foi chamado de idiota útil. E naquele momento, mais exatamente no dia 21 de junho, eu fiz um vídeo onde eu dizia que eu era um idiota útil muito feliz. Eu via o povo na rua, eu vi a virada do povo brasileiro que deixou de seguir a esquerda petista e buscou novos caminhos. Na época não saiu exatamente o que procurava, mas a coisa foi tomando um vulto, foi se consolidando, os discursos foram se aperfeiçoando, foram chegando a um foco, tiveram um objetivo determinado e hoje estamos com a Dilma afastada, Temer no poder. Esse é o estado a que chegamos. E esse estado a que chegamos, parafraseando o Barão de Tararé, é esse estado transitório entre um governo totalitarista, bolivariano, e um outro governo que tem simpatias pela esquerda, mas não é totalitarista, não é bolivariano. Como até surpreendentemente nos confirmou José Serra. Lá, voltando um pouco, em 2003, mais exatamente no dia 2 de janeiro de 2003, no dia seguinte à posse de Lula, no seu primeiro mandato, eu escrevi um texto chamado A Teoria do Crime Público Organizado. Ali eu mostrava que estava tomando posse do poder do Brasil uma organização criminosa. Hoje a expressão organização criminosa está na boca do Procurador-Geral da República, em referência a Lula, o chefe dessa organização criminosa. Foi uma reviravolta e tanto, mas também não foi de uma hora para outra, o processo continua. O crime público organizado eu vou deixar um link para consulta, para quem quiser ler, um texto comprido de 9 páginas, é uma teoria, entre aspas, na verdade era uma manifestação da situação daquela época em que eu achava necessidade de afirmar aquilo que já era claro para muitos nós, que o PT chegava ao poder para não mais sair e ia fazer pela via do crime. Agora, o estado que chegamos é esse, Temer no poder. E no segundo dia do governo Temer, o Fórum de São Paulo recebeu um golpe significativo. Não é um golpe mortal, mas é o início da desmoralização do Fórum de São Paulo. Foi um golpe inicial no Fórum de São Paulo. E isso graças aos idiotas úteis que saíram às ruas em 2013, 2014, 2015 e agora em 2016, em março, a maior manifestação popular em toda a história do Brasil. Como todos nós sabemos, milhões de pessoas saíram às ruas pedindo a cabeça de Dilma Rousseff e a prisão de Lula. Quanto ao impeachment, quanto ao processo do impeachment, a pasta não vai mais voltar para o dentifrício. Dilma Rousseff não volta mais ao poder, não tem condições. Essa votação recente do Senado, com 55 votos contra 22, portanto, a mais do necessário para o impeachment, que na sessão futura, na próxima grande sessão do plenário do Senado, é o número que teremos que atingir, e esse número já foi atingido, foi 55, provavelmente será mais. Dilma não volta mais ao poder. O lulopetismo acabou, minha gente. A derrota pessoal do Lula é inegável. O retrato do Lula atual é de um homem em frangalhos, chorando, abatido, drogado, mal para em pé. A organização criminosa que ele chefia está sendo enfrentada na Lava Jato e com inquéritos também dentro do Supremo Tribunal Federal, de modo que Lula não tem nenhum futuro senão a cadeia.
tudo é uma questão de tempo. O lulopetismo acabou. Eu separo o conceito de lulopetismo do conceito de lulocomunismo. O lulocomunismo não acabou, até porque o comunismo não acaba. E o lulocomunismo desvincula o Lula e o movimento de esquerda que ele chefia no Brasil do Partido dos Trabalhadores. A palavra lulopetismo está, obviamente, relacionada ao PT. Esse sim parece ter acabado como força política, como expressão política significativa no país. Ideologicamente, no entanto, o problema continua, porque o lulocomunismo é o Fora de São Paulo, o lulocomunismo é o comunismo fora do PT. É aquele comunismo que nós temos que derrotar e denunciar. Esse comunismo que está na mídia, na universidade, nos sindicatos, são os intelectuais e também são os partidos que para onde irão se refugiar os petistas agora em desgraça. O mais emblemático deles, e tem um nome também muito emblemático de A Rede, aquele da Marina, é exatamente isso. É uma rede onde vão se atirar, uma rede de salva-vidas, onde vão se atirar os trânsfugas do PT em escombros. É essa a realidade política, inclusive política eleitoral do Brasil. Nós temos 2 anos até 2018 para tentar construir uma ideia nova e temos tempo suficiente de criar uma liderança minimamente competitiva para as eleições que se avizinham. O lulocomunismo, então, pessoal, não acabou, infelizmente. Ainda grande parte da mídia distorce as coisas, ainda tem esse pensamento atrasado. Os professores universitários, já numa segunda geração desses professores, defendem ideias marxistas-leninistas para lá de atrasadas. Sindicatos são a grande fonte dos movimentos sociais e, por falar neles, MST, MTST, CUT, o dinheiro acabou a mortadela, eles vão ter que se virar. Eles ainda têm recursos, mas sem a ajuda do Estado brasileiro, nas mãos dos petistas, que repassou bilhões de reais nos últimos anos para eles, eles vão minguar. Nós vamos ver isso acontecer. Nos próximos 2 anos, os movimentos ditos sociais vão minguando por falta de recursos estatais. Eu queria fazer uma breve análise política. Nós temos um período de transição com o Temer e teremos que conviver ainda com o presidencialismo de coalizão. Agora surgiu a baila o assunto entre os observadores políticos dos males, dos malefícios, das mazelas, dos graves defeitos desse presidencialismo de coalizão numa estrutura poliárquica, como diz o Gilmar Mendes, mas parafraseando Robert Toll, cientista político americano dos anos 50, que criou o conceito de poliarquia, ele e outros também. Essa poliarquia, que é representada pelo pluripartidarismo, um absurdo de 32 partidos, muitos sem representação no Congresso, essa poliarquia ela gera a confusão. Aliás, o Collor disse um presidencialismo de colisão e não de coalizão. É evidente que quem pensa assim também sonha com o parlamentarismo. O parlamentarismo seria o ideal, mas não é o momento ainda para isso. Nós teríamos que estabilizar um governo, nós teríamos que dar tempo que a direita chegasse ao poder e se conservasse no poder. Aliás, até surgiu um novo nome, um novo partido, o Partido Conservador, o PCOM. Nós precisamos criar esse partido, ou esse partido criado poderia ser a rede de direita, isto é, para onde iriam os políticos alinhados com o pensamento liberal conservador, na mais pura tradição do Estado de Direito, um partido cristão, um partido que olha para as raízes do povo brasileiro, completamente diferente desse sistema político apátrida, ateu e imoral que nós temos. Nós temos que trabalhar para a construção de um partido conservador. Tenha o nome que tiver, apenas sugiro um. Nós precisamos fortalecer essa ideia. Parlamentarismo ficaria para uma etapa bem posterior. Monarquia é sonho.
Monarquia seria ótimo, mas o Brasil teria que passar por várias etapas antes de chegar lá. A nossa democracia, por incrível que pareça, ela é incipiente. Nós precisamos radicalmente de uma nova Constituição. Esse Estado democrático de direito, como eu digo, às vezes em tom de pilhéria, mas eu estou falando a verdade, o Estado democrático de direito, com esse democrático, esse penduricalho democrático dentro da expressão, é o Estado a que chegamos. É esse Estado democrático de direito que permitiu que as coisas sejam assim no Brasil, que o mundo jurídico seja essa bagunça, que o mundo político seja essa bagunça, que o mundo social e econômico tenha virado uma enorme bagunça. Precisamos de um Estado de direito verdadeiro, aos moldes liberais, conservadores, tradicionais e clássicos. É disso que nós precisamos. Eu encerro aqui me considerando novamente feliz e vitorioso. Eu sei que tem amigos que ainda não caiu a ficha. Eles pensam que nós estamos no mundo ideal. Não, ainda não, estamos no mundo real. E esse mundo real agora é melhor que o mundo real da semana passada, antes da Dilma ter ido para casa em definitivo, ou quase em definitivo. Nós temos que batalhar, nós temos muito que lutar ainda para fazer aparecer esse idealismo. E não adianta jogar pedra naqueles que torceram pelo impeachment e daqueles que saíram nas ruas. Eu sou, repito, continuo sendo um idiota útil, muito feliz. Muito obrigado.